Gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista, programa de política de Veja. Eu sou a Marcela Rau e aqui a gente traz muita informação, análise, entrevista. Lembrando que estamos ao vivo na home de Veja, no YouTube e também, claro, na nossa plataforma de streaming, o Veja Mais, em vejamais.abril.com.br. Vamos juntos, então, uma ótima tarde. A gente começa falando sobre as prioridades do governo federal em relação ao Congresso para esse ano. Uma lista com 48 projetos, 48 necessidades, podemos dizer assim, o Palácio do Planalto entregou para o Congresso, tanto para a Câmara quanto para o Senado. E sobre isso a gente vai falar com o Rogério Carvalho, que é o líder do PT no Senado. Senador, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Bom, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, Marcela, boa tarde, Matheus. Bom estar aqui com vocês. Bom, senador, tem uma lista aí grande de prioridades, né? A gente sabe que, enfim, cada projeto tem uma dificuldade importante para ser aprovado no Congresso, né? Na Câmara, no Senado. E, claro, também tem uma questão de apoio dos parlamentares, tudo isso tem que ser trabalhado. Como dar conta de tantos projetos, né? Claro que todos não serão aprovados, mas como dar conta de tantos projetos e se o governo acredita que tem apoio para isso? Eu acredito que para esses projetos que estão sendo apresentados, eu não vi ainda todas as prioridades, mas eu sei que a maioria delas estão no campo da economia, ou seja, da reestruturação e melhorar o ambiente de negócios, o ambiente micro e macroeconômico, né? Então, eu acho que nós teremos formas e maior facilidade para fazer acordos aqui, tanto no Senado quanto na Câmara. Imagino que a gente vai ter aí alguns temas que serão debatidos mais longamente, como, por exemplo, a reforma tributária sobre a renda, que deve prever uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, redução de imposto para quem ganha até quase R$7.000, e a retirada do rol de contribuintes, praticamente 30 milhões de brasileiros. Então, esse é um tema que vai demandar mais tempo, mais negociação, mais conversa, porque isso implica em encontrar fontes de financiamento, de substituição dessa arrecadação que o governo vai deixar de fazer com muita justiça, porque não cabe, não é justo uma pessoa que ganha R$5.000 pagar o imposto que paga, e a gente precisa avançar na justiça tributária. O que é a justiça tributária? Quem ganha mais paga um pouco mais, quem ganha menos não paga ou paga menos imposto. Isso não quer dizer que vai modificar alíquotas acima de 27,5%. Na verdade, isentar e criar uma nova forma ou tributar quem hoje não é tributado, e com isso a gente compensar essa isenção. A gente pode trabalhar aí com a ideia de 30 milhões de contribuintes que deixam de pagar ou pagar menos impostos e ter que cobrar de 150, 155 mil novos contribuintes, ou contribuintes que terão que dar uma contribuição não muito grande, mas um pouco maior. Então, isso seria fazer justiça tributária, distribuir um pouco mais a renda. Acho que isso é muito importante para melhorar o cenário como um todo, de consumo, de conforto das famílias, e todos os aspectos, né? Eu acho que é uma necessidade que o Brasil precisa atender dos brasileiros. Matheus Leitão, nosso colunista, participa. Matheus, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Bom estar de volta aqui com você no Ponto de Vista. Boa tarde, senador. Bem-vindo de volta, até esqueci, viu? De volta dessas férias de 6 meses, bem-vindo. Que eu estava de férias. Ixi, alô? Travou? Tá ok. Estão conseguindo me ouvir? Sim, pode ir. Senador, eu vou direto... Nessa minha primeira pergunta, eu vou direto ao ponto. Por onde vai passar a reforma ministerial do governo Lula? Bom, primeiro, eu acredito que
ele deve fazer algumas mudanças entre os ministros que são do próprio partido, do PT, fazer a substituição de alguns, já começou pela comunicação, deve ter mudanças em vários ministérios, que são liderados hoje por integrantes do Partido dos Trabalhadores. Acho que primeiro começa por aí, e depois eu acredito que ele deve trazer algumas pessoas a mais dos partidos aliados. Também acho que nós devemos ter um ou dois novos ministros de outros partidos que não o PT, e eu acredito também que essas mudanças serão feitas de nomes e com pouca transferência de responsabilidade de pasta sobre os ministérios que hoje alguns partidos da base aliada têm a indicação do titular. Eu acho que a gente tem de informações mais precisas sobre isso, porque, como disse um amigo meu, ele disse que essa reforma ministerial mais secreta, que os melhores fofoqueiros de Brasília ainda não conseguiram decifrar o que é que o Lula vai fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, em termos de nomes que vão ocupar esses novos lugares. A gente percebe que a Gleisi deve ser escalada para algum ministério, qual a gente não sabe. A gente também imagina que o Paulo Pimenta possa ser escalado para outra função. A gente imagina que na área social deve ter algumas mudanças, na área que é cara ao PT, que é importante para o PT, mas isso nada está dito, só o presidente quem vai conseguir dizer, e qualquer coisa que a gente falar é só especulação e não tem base, porque eu, apesar de ter tido um contato rápido com ele esta semana, com o presidente, ele não entrou no assunto, ele não tocou no assunto, a não ser na avaliação de como o governo está indo, o que acha, o que não acha. A não ser isso, ele não tocou em nomes nem em substituições. Mas que ele vai fazer a reforma, todos nós já sabemos e ele já anunciou. E o ministro Padilha agora está mais fortalecido agora com essa nova gestão, você acha? Eu acho que o ministro Padilha está muito fortalecido. Eu não acredito, eu nunca achei que ele estivesse enfraquecido, né? Apesar de algumas divergências que apareceram com o ex-presidente da Câmara, mas ele continua fortalecido e tem o apoio do presidente Lula, um forte apoio do presidente Lula. Eu acho que ele é um dos ministros com mais crédito junto ao presidente Lula. Matheus. Eu acho que o Matheus não está ouvindo agora, a gente. Senador, tá? o presidente Lula está indo hoje. O presidente Lula está indo hoje para o Amapá, né? Em meio. Alô? Pode ir. Uhum. Senador, o presidente Lula está indo hoje para o Amapá junto com a Alcolumbre, né? O que o senhor acha dessa crise em torno da exploração de petróleo na bacia do Foz do Rio Amazonas? Porque isso, de fato, é um problema que está se estendendo durante todo esse terceiro governo Lula. Olha, uma hora precisa ter solução. Eu acho que fazer estudos, pesquisa, estudo de impacto ambiental, iniciar os estudos para prospecção e produção, eu acho que é uma riqueza que a gente não pode abrir mão de explorar. E essa crise não precisava existir. Você vê que essa mesma bacia está lá para a Venezuela, a Guiana Francesa está... As Guianas, né, estão ali já explorando
retirando óleo dessa mesma bacia, que é a bacia da margem equatorial. Então, só o Brasil que está atrasado nesse processo. Então, acho que o Brasil precisa fazer os estudos, identificar quais são os blocos, o que é que tem. Nós temos tecnologia de ponta para fazer a produção, para garantir o cuidado, para evitar acidentes ambientais. Eu acho que o Brasil tem muita capacidade de produção e de proteção ambiental. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo que só é problema quando há negligência. E, nesse sentido, a gente pode dizer que a Petrobras é uma empresa que tem bastante responsabilidade neste campo ambiental. É só olhar o que a gente faz nas bacias de Campos, na bacia, o que foi em Sergipe, né? Sergipe foi o berço da produção de petróleo offshore, foi uma das primeiras áreas a produzir petróleo em mar, e a Petrobras desenvolveu um conhecimento, um know-how que é reconhecido mundialmente. Dali saíram centenas de executivos que hoje dirigem empresas no mundo inteiro. Então, eu acho que chegou a hora da gente fazer esse enfrentamento com decência, com honestidade, acima de tudo, com responsabilidade social e ambiental, que é fundamental nos tempos atuais. Eu acho que a gente tem que fazer e tem que ir atrás. Senador, vou falar agora sobre as emendas. Tem até o destaque hoje, porque a Polícia Federal, se a gente puder mostrar aí, Joel, na tela, que a Polícia Federal hoje está fazendo uma operação, né, para investigar, né, desvio de emendas parlamentares relacionadas ao gabinete do deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. A investigação é em torno de a emenda que seria destinada a um hospital e que foi desviada. Enfim, isso está sendo investigado. Tá, inclusive ali na manchete Veja. Eu queria aproveitar para falar sobre as emendas, sobre a transparência das emendas, né? Tem esse impasse envolvendo o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, né? Ali principalmente o ministro Flávio Dino, que bloqueou no final do ano passado parte dessas emendas por falta de transparência. O senhor acha que ainda existe essa falta de transparência em relação às emendas parlamentares? Eu acho que nós precisamos dar total transparência a quem indica, quem recebe, o valor. Veja, tem uma parte que essa transparência ela está dada. Por exemplo, as emendas individuais impositivas, elas têm um parlamentar que indica e que vai para um município. Essa emenda vai para investimento. Se for investimento, tem que apresentar o plano de trabalho, o projeto, para poder fazer a aplicação. É importante que seja assim, porque não tem taxa de administração de um banco, não tem a demora para poder fazer medição, entrega, não aumenta o custo das obras. As emendas impositivas que são de custeio, elas, na verdade, é a mesma regra de repasse para o fundo de participação dos municípios ou fundo de participação dos estados. Elas têm um destino. Então, essas regras estão bem claras, vão ter contas individuais para cada tipo de emenda que os parlamentares vão indicar. Então, acho que isso está resolvido. As emendas de bancada também está resolvida. A questão das emendas de comissão, é preciso que isso seja dada total transparência. Por exemplo, no final do ano passado, eu tinha algumas emendas de comissão que eu apontei quem era o beneficiário, o valor, para cada um estava tudo claro. Infelizmente, não tivemos a reunião da comissão para aprovar, e aí acabou não sendo paga no final do ano, e prejudicou alguns municípios que estavam contando com esse recurso para a realização de obras. Então, eu acho que é preciso fechar um acordo e precisa dar total transparência. Não, eu concordo que a gente precisa definir claramente quem será o beneficiário, qual é o valor, quem está indicando, para poder também responsabilizar aquele que é o parlamentar
que está encaminhando a emenda e isso precisa ser informado para a sociedade. Acredito que no dia 27, até o final deste mês, deve-se formar o prazo que está dado. Até lá, eu acredito que deve ter um acordo de como essas emendas devem ser pagas, o que é que significa transparência, e eu acho que a gente supera este problema e isso vira uma questão do passado. Quem cometeu os seus equívocos, os seus erros, que possa a justiça, a polícia, quem virou o caso de polícia, que isso possa ser investigado, mas que não atrapalhe a liberação de recursos para municípios que dependem muito deste recurso para fazer investimentos. Então, não podemos prejudicar quem necessita, a população que mora numa cidade de 6 mil, de 8 mil, de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil habitantes, depende muito desses recursos de emenda. Então, não pode prejudicar a população que vive nessas localidades, mas também não podemos deixar de fazer isso da forma mais transparente, da forma mais adequada, e seguindo o rito e as exigências que o STF colocou, que, para mim, eu acho absolutamente razoáveis. Matheus. Travou de novo. Bom, senador, o PT fez 45 anos ontem, né? E tem ali, tá rolando essa crise aí de comunicação, né? Da esquerda não saber se comunicar tão bem nas redes sociais. Inclusive, teve aquele encontro, né, virtual com o Sidônio, que é o novo ministro da Secretaria de Comunicação, para tentar modernizar, digamos assim, a comunicação do governo e também, evidentemente, do partido. Como que o senhor vê esses 45 anos do PT? Por que e se fala muito isso, que o PT ainda está no formato analógico? O senhor vê dessa forma? Acho que esse é um debate, viu, Marcela, muito complexo, porque o PT é um partido que surge de um debate crítico, surge da formação, como dizia o Milton Santos, surge da formação de lideranças, de um pensar que é fruto do debate entre pessoas em torno de causas. Então, quando um partido ele é formado a partir dessa matriz, dessa gênese, que é o debate, que é a construção crítica, e que se coloca para a sociedade o resultado dessa construção do debate em torno de determinadas causas, e aí se coloca para a sociedade a resultante desse debate, é uma coisa, né, muito mais construído e debatido, e é muito mais lento, né? E, da mesma forma, a gente vai consumir o mundo muito de forma coletiva e também ser muito mais lento. Então, e ao longo desses últimos anos, a sociedade passou a ser estimulada naquilo que há de mais primitivo, que é o senso comum, de forma crítica. Então, a gente vê o retorno com força do racismo, a gente vê com força o justiciamento como uma coisa que impacta, a vingança, ou seja, sentimentos mais primitivos. E isso é difícil para um partido que se formou a partir da crítica, do debate em torno de determinadas causas. Nós precisamos rever o jeito como a gente se comunica e tentar, de forma direta, de forma mais pronta, estimular do senso comum, sem negar as nossas origens, aquela dimensão da solidariedade, da compaixão, do amor entre as pessoas, dos temas, e sensibilizar para os temas que têm importância e que mexem com a vida das pessoas e que melhoram e que faz a gente ser mais civilizado. Então, eu acho que a gente precisa incorporar novas técnicas, compreender o momento que a gente está vivendo e estimular essa parte que está adormecida ou mais abandonada do senso comum, para a gente trazer e fazer o debate dialogando com essa dimensão do senso comum que está esquecida. Porque todo o debate, todo o diálogo que é feito hoje é feito em cima do senso comum, mas da parte mais primitiva, instintiva
deste senso comum. Aquela que é mais elaborada, que está focada na solidariedade, no amor, na compaixão, em tudo que se acumula na ciência, em tudo aquilo que se acumulou ao longo de séculos, está meio adormecido e a gente precisa dialogar com essa dimensão que também está na cabeça das pessoas. A gente sabe que o senso comum é como se fosse a genética da sociedade. E se só uma parte desses genes ou dessa dimensão do senso comum é estimulada, a gente vai ter uma sociedade que caminha mais para a barbárie, mais para o confronto, para a discriminação. E se a gente estimula a outra parte, que está adormecida, que está abandonada, a gente pode resgatar e retomar o processo civilizatório de uma maneira mais consistente. Então, eu acho que a gente precisa se modernizar, eu acho que a gente precisa entender isso. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender o que está acontecendo. Entendendo o que está acontecendo, aí a gente pode, de forma direta, se comunicar e estimular essas dimensões que os algoritmos, pela resposta mais rápida, estimula este campo mais e ativa este campo mais primitivo e menos civilizado da humanidade. A gente precisa ter os nossos mecanismos de estimular e comunicar e expressar de forma mais forte esse lado mais civilizado que também compõe o senso comum. Agora, senador, ontem o presidente Lula fez algumas declarações, né? Uma foi sobre essa coisa da bacia do Foz do Amazonas, mas teve outra questão. Não adianta você trocar o ministro das Comunicações, a gente sabe que a comunicação do governo estava errática, e você atacar a classe média. Em determinado momento, ele fez críticas de por que a classe média não coloca os seus filhos nas escolas públicas. Ontem foi o primeiro dia de retorno meu das férias e estava escrevendo já sobre uma fala do Lula que saiu truncada. Ele está precisando, né, a popularidade dele caiu um pouco e ele está precisando recuperar esse apoio na classe média. E achei, pelo menos na minha opinião, que a fala dele foi muito ruim ontem. Qual a sua avaliação nesse aspecto? Né? A gente está falando aqui da comunicação do governo, eu queria saber como o senhor vê essa questão. Assim, não adianta mudar o ministro das Comunicações se o presidente Lula também não mudar a sua forma de comunicar. O senhor não acha? Eu acho que o presidente Lula... ninguém cobrava o jeito de comunicar do Bolsonaro, né? Bolsonaro falou tanta barbaridade, Bolsonaro imitou gente morrendo, Bolsonaro... Eu cobrei muito, Sandro, eu cobrei bastante. Eu sei, mas o Lula, perto disso, não significa nada do ponto de vista de deslize ou de erro, todo mundo pode cometer. Né? Eu acho que o Lula se comunica bem, eu acho que, às vezes, numa fala isolada, fora de um contexto, pode se dar uma interpretação que não foi aquilo que estava dentro de um contexto. A gente vive, neste momento, recortando fragmentos e produzindo um conjunto de sentidos e significados que não tem a ver com a essência da fala. Por quê? Porque a gente vive guerras de narrativas e a gente vive na superficialidade das análises. Então, eu não sei qual foi o contexto específico que foi retirado dessa fala, certo? Mas eu já vi isso muito acontecer e isso não é bom para a comunicação, isso não é bom para a sociedade, isso desinforma, porque é uma verdade que vira uma verdade parcial e, portanto, não é uma verdade que deva ser objeto de grandes debates, porque se tira uma fala, um contexto... Veja, a escola pública brasileira ela precisa evoluir para que a classe média e para que todos possam estudar, certo? Então, a gente tem que trabalhar para que a escola pública tenha tempo integral, para que a gente tenha os melhores professores, para que a gente tenha a melhor qualidade de ensino. Até porque, se a gente for analisar, a gente tem hoje uma taxa de natalidade muito baixa. A gente agora tem que investir, ao invés de universalizar, que foi a tarefa de décadas, que era universalizar a educação básica no Brasil, agora a gente tem que melhorar a qualidade, investir no tempo integral, investir na qualidade dos professores, investir na forma, quer dizer, no processo pedagógico, no processo didático-pedagógico, na capacitação permanente de professores, na melhoria da infraestrutura que dá conta, na incorporação de tecnologia na educação.
a gente tem uma tarefa enorme pela frente para que toda a população possa utilizar desta educação pública. Por exemplo, as universidades públicas. Quem ocupa os espaços da universidade pública? Todas as classes sociais, porque ela tem qualidade, elas são as melhores. Então, por que não a escola de ensino médio pode ser as melhores? As escolas técnicas no Brasil, onde está a qualidade? Nas escolas técnicas públicas, é ali que está a qualidade. Então, a gente não pode achar que tudo não presta e que é uma ofensa falar que vai estudar na escola pública. Porque se quer educação técnica de qualidade, é no ensino público. Se quer ensino universitário de qualidade, é público. Se quer fazer mestrado e doutorado, ou é público ou é financiado pelo público. Se quer fazer residência médica, que é uma especialidade altamente sofisticada, onde estão os melhores serviços? No público. Então, a gente precisa fazer um debate sobre como tornar o ensino médio, o ensino fundamental de alto padrão neste país. E esse é um esforço. E nos governos do presidente Lula, sempre tivemos mais avanços do que nos outros governos de outros partidos. Também precisamos dizer isso e assumir que isso aconteceu. Tanto no Lula 1 quanto no Lula 2, o Brasil melhorou a educação do ensino fundamental, melhorou o ensino médio, a gente piorou nos últimos anos, a gente precisa retomar e melhorar nos próximos anos. Ficamos sem investimento nas universidades, ficamos sem investimento nas escolas técnicas, não ampliamos nada em 8 anos, praticamente, na ausência do governo do presidente Lula. Então, a gente precisa reconhecer que este governo, queiramos ou não, gostemos ou não, é quem mais investe em educação no Brasil e que foi quem mais fez universidades, mais fez escolas técnicas e mais tem investido para mudar a realidade. Por exemplo, 500 mil jovens que largavam o ensino médio e o pé de meia. Aí o que acontece? A gente vê uma obstrução, que é uma obstrução, no meu modo de ver, mais política do que de qualquer outra natureza, sobre o pé de meia. Por quê? Porque dialoga com o segmento da sociedade, garante que eles concluam o ensino médio. Então, a gente tem no Brasil ainda coisas absurdas, que é crianças em salas de aula de várias séries. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque tem que ter uma escolinha de 20 alunos ali, uma escolinha de 20 alunos acolá. Tem que fazer o renucleamento dessas escolas, separar, botar transporte. Quem criou o caminho da escola foram os nossos governos, que as crianças não tinham como chegar na escola, barco, ônibus, todos os tipos de bicicleta, todos os tipos de transporte para garantir que as crianças chegassem às escolas. Então, tem muita coisa que foi feita, mas esse país é um gigante, esse país tem um déficit de qualidade em determinadas áreas do serviço público, que a gente já tem exemplo em outras áreas. Por que não? E por que não acreditar que a gente... Contextualizar para a audiência, senador, é que o presidente estava falando, por exemplo, que os prefeitos, ele chega para o prefeito e fala, como está a educação? Ele estava nessa reunião com os prefeitos ontem aqui em Brasília, e ele falou que chegava para os prefeitos, olha, como está a educação lá na sua cidade? Está ótima, maravilhosa, incrível, a educação pública, o ensino público está fundamental. Mas seus filhos estudam onde? Estudam na escola particular. Ele fala, bom, mas por que você não coloca na escola pública? Então, a fala dele era essa. Agora, o próprio presidente... Isso não está errado, isso não é feio. Isso não é um crime. Foi presidente da República no primeiro governo, tinha filho dele, quando ele foi candidato a presidente, na verdade, ele falava já sobre uma melhoria do ensino público, que os filhos dele estavam na escola particular. Mas, enfim... Bem, mas Marcela, isso não é um crime, Matheus. Isso não é um crime. Isso não é um crime. Fazer esse tipo de tensão não é um crime. Isso não é feio. Porque, veja só, ele deu um prêmio aqui essa semana para quem conseguiu melhorar o desempenho da escola pública. Tem cidades no meu estado, por exemplo, São Cristóvão, que as pessoas estão tirando da escola privada e botando na escola pública. Tem cidades no meu estado que o professor da escola privada ganha R$ 2.100 e na escola pública o professor está ganhando R$4.000. Então, alguma coisa está errada. A gente precisa... Então, não é uma coisa... A gente precisa questionar, inclusive, o prefeito, questionar essas
essas situações. Então, eu não acho que isso seja um crime, uma polêmica. Para que fazer uma polêmica em torno disso? Qual a necessidade? O que isso gera de ganho para a sociedade? Nada. Então, a gente também patrocina o vazio, o oco, o debate sem finalidade e sem propósito. Porque o propósito mesmo do debate é: vamos qualificar o ensino médio, o ensino fundamental no Brasil. Vamos ampliar o ensino infantil. Vamos botar a criança na idade certa, na série certa, para que a gente tenha o melhor desempenho dessas crianças ao fim do ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, né? Então, eu acho que esse debate é o cerne. O principal é: prefeito, na sua cidade, a criança está na série certa, na idade certa? Você vai ver que as cidades onde isso aconteceu, o IDEB dessa cidade é muito mais alto. Onde não há esse tipo de preocupação, o IDEB é baixo, a qualidade é ruim. Então, é preciso que a gente tenha alguns parâmetros e que a gente trabalhe em cima disso. Acho que esse aqui é o debate central que a gente precisa fazer. Senador, uma última pergunta. Eu sei que a gente já está abusando da boa vontade do senhor. Queria falar um pouquinho sobre o projeto de lei da anistia, que vai ser a pauta super defendida aí pela oposição, já é defendida, né? Inclusive nas negociações, nas eleições, tanto na Câmara quanto no Senado, isso foi falado, tratado. Queria saber se o senhor é totalmente contra qualquer tipo de perdão aos condenados do 8 de janeiro. Eu sou contra anistiar quem comete crime, ainda mais contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Eu fui relator da lei do Estado Democrático de Direito. Então, as penas são brandas. Agora, as pessoas, prestem atenção, nós estamos falando de uma coisa muito grave. Veja só, eles organizaram um crime. Planejaram matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o presidente do TSE. Eles organizaram, durante anos, o ataque sistemático às instituições. Eles organizaram a saída do presidente. O presidente saiu antes da posse do outro. Eles tocaram fogo na cidade de Brasília na data prevista para na data da diplomação de Lula. Eles colocaram um caminhão-tanque para explodir no aeroporto de Brasília. Percebe? Foram muitos crimes cometidos. E eles se alojaram na frente dos quartéis do Exército. Essas pessoas, elas não tinham boas intenções. Eles distribuíram 700 mil armas, 700 mil brasileiros foram armados para resistir caso desse o golpe e tivesse uma reação. Nós estamos falando de algo... Ou a gente está que nem aquele filme, olhando para cima, o asteroide vai cair e todo mundo brincando, achando que está tudo normal, né? Não dá para a gente achar que é normal. Aí entra, eu não gosto do deputado, eu não gosto do senador, aí entra na casa que aprova todas as leis que mexem com a vida de todos os brasileiros e que é o símbolo da representação da democracia ocidental que a gente tanto defende. Destrói tudo. Vai no STF e faz a barbárie. Entra no Palácio do Planalto, que é a casa do presidente da República, e essas pessoas precisam ter anistia. Por quê? Não já basta a anistia que Bolsonaro teve, depois de levar mais de 400 mil pessoas à morte, porque estimulou as pessoas a tomarem cloroquina e a não procurarem assistência, porque a cloroquina matava o vírus? Peraí, meu Deus do céu. Eu sou contra... Veja, a gente vem de uma ditadura, tem um filme fazendo o maior sucesso, porque tem desaparecidos que até hoje a gente não sabe onde está o corpo e nunca vamos saber. Nós vivemos em 2019 até 2022 a negação de que houve um golpe militar no Brasil. E a gente sabendo que os documentos deste golpe foram revelados pela CIA 50 anos depois, dizendo que quem dava ordem para matar era o presidente do país. Não sou eu que estou dizendo. Documentos da CIA diz que o presidente era consultado quem deveria ser morto.
pelo grau de risco. E a gente ainda está pensando em anistia para quem quis dar um golpe no Brasil. Pelo amor de Deus, eu acho isso... Senador, Sou contra. Não, sim, e o presidente da Câmara, Algon Mota, falou que não acredita que o 8 de janeiro foi um golpe, enfim, ele vai botar para votar, para analisar o projeto. Como é que o senhor vê isso? Acha que deve ser mais um ponto aí de tensão? Veja, eu acho que ele tem uma biografia a cuidar. Ele é quem sabe o que ele vai defender. A vida vai cobrar dele. O tempo vai cobrar de cada um aquilo que fizer agora. Eu não tenho amarras com ninguém, eu só tenho amarras com a leitura histórica. Eu sou uma pessoa que leio a história e vejo a história, vejo os fatos. Então, eu não acredito também que ele vá defender a anistia de quem cometeu o crime, né? E se tiver que fazer revisão, e dosimetria em função da pena, que possa ser discutido no judiciário, mas não pelo Congresso. Não cabe ao Congresso isso. E veja, eu sou presidente de um poder que foi atacado. E dizer que aquilo foi um ato de vandalismo com todas as evidências, a mim não me parece uma coisa razoável. Certo? A mim não me parece. Mas cada um tem sua cabeça. Eu quero, quando passar esse meu tempo na política, que os meus filhos, os meus netos procurarem saber como foi que eu agi, eles não se envergonhem de mim. E que o povo brasileiro não se envergonhe de mim num tempo distante da história, porque estive defendendo aquilo que era indefensável. Muito bem, a gente conversou com o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado. Senador, muito obrigada pela entrevista. Desculpa aí acabar estendendo, né, o seu tempo. Foi ótimo, Marcela. Quero tomar um café com você. E, Matheus, você está convidado também, viu? Olha, obrigado, senador. E é quente, a água é gelada. Vocês serão bem tratados aqui. Que bom. Obrigada, senador. Bom trabalho. Até uma próxima. Até o café. Tchau. Até. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na home de Veja para ver quais são os destaques. Um deles eu já falei aqui sobre essa operação que a Polícia Federal está fazendo, que mirou o deputado federal em operação para desvio de emendas parlamentares. Os investigadores cumprem 11 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de busca pessoal. Chefe de gabinete de Afonso Mota, que é o deputado do PDT do Rio Grande do Sul, também está entre os alvos. Matheus Leitão, bom, a gente acompanha esse tipo de notícia aqui, né, indignado com a possibilidade de de desviar a emenda parlamentar que seria destinada a um hospital para sei lá onde, enfim, para roubo, né? Isso está sendo investigado, claro, mas esse ponto, claro, essa operação, inclusive, foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, né, que lá atrás, no ano passado, pediu para que a transparência, né, os critérios de transparência fossem estabelecidos pelo Legislativo, e, além disso, na época, o que gerou muita tensão, né, e esse ruído ainda maior entre o Congresso e também o Judiciário, foi o fato do ministro pedir para a Polícia Federal investigar as emendas parlamentares. A gente vê o resultado aí, né, um dos resultados, como essa operação que está acontecendo hoje. Vai ser um ponto de atrito bastante importante, mas também, por outro lado, é bom a gente ter esse tipo de operação para mostrar também que, olha, a transparência não está sendo suficiente para que esse recurso seja destinado para o lugar correto, né? Não, isso só mostra, Marcela, que aquele pedido de transparência e rastreabilidade que foi feito pelo ministro Flávio Dino e que gerou tanto atrito no ano passado a ponto de parar as pautas no Congresso, não era um detalhe qualquer, né? Na verdade, essa é só uma das investigações sobre desvio e emendas parlamentares, né, que estão sendo investigadas neste momento em Brasília. Existem outras investigações sobre o mesmo tema, né, que são desvios através de emendas parlamentares, uso indevido desse dinheiro que é tão importante para os municípios. E a gente que já cobre Brasília há muito tempo, eu estou aqui há 25 anos, eu vejo que
tempo passa, né, e sempre voltam esse mesmo escândalo. Então, é muito importante que a gente veja mais uma vez esse escândalo, porque dessa vez tem celular no forro, que eu anotei aqui, conversas gravadas, documento com cláusula de propina e dinheiro vivo. Então, assim, são provas contundentes de que havia um esquema de desvio dessas emendas parlamentares. Então, o pedido do ministro, né, Flávio Dino não era um pedido que não tinha uma necessidade de se fazer. Havia uma necessidade muito grande de se fazer e agora a gente vê com mais essa operação. Então, é importante que isso venha à tona até para mostrar para a população brasileira que aquele atrito que estava acontecendo e que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que agora já saíram, o Pacheco e o Arthur Lira, faziam todo aquele carnaval em cima desse pedido de mais transparência, mas era necessário mesmo que se fizesse, porque agora a gente está vendo com essa operação, Marcelo. É muito claro e que precisa cada vez mais ter transparência sobre essa transferência de dinheiro para os municípios e para os estados, porque aí tem muita roubalheira, tem muita corrupção acontecendo, e a gente precisa combater isso e erradicar isso do Brasil de uma vez por todas. Então, na minha opinião, essa operação hoje da Polícia Federal é muito importante e traz essas informações e vai esclarecendo para a população o porquê que o Supremo Tribunal Federal ficava fazendo aqueles pedidos de mais informações, mais transparência e mais rastreabilidade. Estou com dificuldade com essa palavra hoje. Aliás, queria informar aqui a audiência que na hora que começou o programa caiu a luz aqui em casa, viu, Marcela? Por isso que tive tanto problema ali na entrevista com o senador. E assim, no dia do retorno caiu a luz e só agora voltou, enfim. Mas eu ainda estou aqui roteando meu celular para que a gente possa fazer o programa, mas volta e meia falha alguma coisa aqui. Não, mas faz parte. Ao vivo é assim, e hoje em dia a gente faz, né, as entrevistas online, enfim, a internet, ela oscila. Aliás, oscila igual o Pix, né? Mudando totalmente de assunto, só uma informação aí que eu acho importante, porque o Pix, na verdade, é o nosso dia a dia. Hoje fui fazer uma transferência por Pix, fazer um pagamento, não consegui, porque o Pix está apresentando uma certa instabilidade. É a segunda vez em menos de uma semana, tem até matéria no site. Você falou de instabilidade, eu lembrei do Pix. Anotei mais aqui, mas enfim, eu li antes de entrar no ar a matéria que fala que já é a segunda vez na semana que o Pix tem essa Banco Central informa que instabilidade do Pix acontece. Deixa eu ver aqui. Estou acompanhando junto com vocês. O Pix apresentou instabilidade nessa quinta, segundo o site Dow Detector, que monitora sites e plataformas digitais. As queixas começaram a disparar a partir das 8h30. Eu não sei como é que está agora, que eu não testei, porque eu também não fico fazendo compras a todo momento, né, Matheus? Mas é o meio de pagamento que mais é utilizado pelo brasileiro, enfim. Um problema aí que afeta a todos nós. Agora, voltando aqui, Matheus, às nossas pautas de política, né, do nosso dia a dia, tem até uma matéria no Radar que fala sobre a ida do Lula ao Amapá, né, o estado do Alcolumbre, presidente do Senado, e a gente vê vários acenos do presidente Lula ao senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Um deles, claro, é em relação ao que você até citou aí na entrevista com o senador, a questão da exploração de petróleo ali na foz do rio Amazonas, que é algo que o senador quer, obviamente, e que Lula tem tentado destravar, mas, claro, tem uma questão ambiental, né, que o IBAMA está analisando, é algo que pode ser muito arriscado do ponto de vista do meio ambiente. Então tem que ser muito bem analisado, muito bem preparado para que não tenha nenhum tipo de problema. Mas, de fato, eu acho, voltando aqui, que o Lula está fazendo esse aceno, indo ao Amapá. O senador foi junto no avião presidencial, então é uma forma ali de mostrar que, olha, vamos junto, que eu te apoio, você me apoia aqui, não é isso? Não, claramente é um jogo político que o presidente voltou a jogar. Ele já tinha feito acenos assim lá atrás, né? Não é a primeira vez que ele se posiciona dessa forma em relação a essa exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, que é uma das áreas mais ricas, né, do mundo. Então, assim, há um risco muito grande, Marcelo. A gente precisa entender que não é um processo qualquer, né? Essa é uma área que eu cubro, você sabe disso, que é uma área do meio ambiente, e essa autorização
está sendo pedida, né, para o IBAMA, não passou no governo Temer, no governo Bolsonaro também não passou, ou seja, não é uma coisa simples. Por quê? Porque é uma perfuração profunda. Os especialistas dizem que é algo em torno de 3.000 e 5.000 metros de profundidade, né? Então, um dos primeiros pedidos que foram feitos para evitar que tivesse um problema ambiental grave, caso haja um vazamento nessa perfuração, porque isso é ainda o primeiro passo, viu, Marcelo? Eles estão perfurando para ver se a qualidade do petróleo de fato é muito boa, para depois fazer a exploração de fato do petróleo. Então, eles estão num primeiro momento ainda, mas essa primeira perfuração é uma perfuração de alto risco. E se houver um vazamento, por exemplo, a possibilidade de se chegar a um socorro para evitar que isso se espalhe e chegue na foz do Rio Amazonas, por exemplo, era uma distância de 1.000 quilômetros. Agora estão fazendo uma base em Oiapoque que fica a 170 quilômetros, algo muito mais, muito melhor para esse tipo de situação, para a chegada rápida ali de contenção do vazamento desse óleo. Então, essa discussão toda passa por questões importantes, né? E são técnicos do IBAMA que fazem esse tipo de análise, né? E esses técnicos não têm o nome divulgado justamente para que eles não sejam pressionados. E ontem, de certa forma, isso gerou um desconforto enorme na área ambientalista do governo Lula, porque o presidente fez essa pressão. É uma pressão política, né, que está sendo feita. E isso é um fato. A fala dele é uma pressão política. E está trazendo uma pressão política para uma área que tem que ser observada de forma técnica para evitar. Não que se não tenha mais que fazer nenhum tipo de exploração de petróleo. É óbvio que o melhor seria ir fazendo a transição energética para uma energia limpa, né? A gente sabe que essa é uma energia suja. Mas, olhando para essa situação como um todo, a gente vê que o presidente Lula, que tem tido dificuldade com sua base no Congresso Nacional, agora está, vamos dizer assim, com um novo presidente no Senado, precisando que os seus projetos, as ideias do governo, todas essas prioridades que você mesmo falou na entrevista, passem no Senado e na Câmara. Ele está cedendo, mais uma vez, a essa área desenvolvimentista do governo e também a esses interesses políticos, porque o senador Davi Alcolumbre é de lá e ele quer muito que seja feita essa perfuração ali e se descubra qual a qualidade desse petróleo. Então, hoje a gente sabe que toda essa pressão que está sendo feita, sim, tem um viés político muito forte do presidente Lula, que precisa do apoio no Congresso, precisa aprovar as coisas de interesse do governo e está pedindo apoio. Em contrapartida, a contrapartida é fazer esse tipo de pressão política. Mas eu acho muito ruim para o presidente que foi eleito fazendo um contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, uma posição de que vai fazer um governo de transição energética, um governo, né, de energia limpa e defendendo o meio ambiente como ele defendeu na campanha, fazer esse tipo de pressão como ele tem feito sistematicamente desde o início do seu terceiro governo. Muito bem, Matheus. Olha, deu certo, mesmo caindo a luz aí, você falou, estava tudo bonitinho, o sinal estava funcionando, fez as perguntas para o senador, enfim, você conseguiu voltar rápido. E muito bom ter você aqui, viu? Agora, todas as quintas-feiras, você estará comigo, agora, né, de forma fixa, podemos dizer assim, aqui no Ponto de Vista. É bom ter você aqui, viu? Bem-vindo de volta. Muito bom estar com você aqui, Marcela, no Ponto de Vista. Fico muito feliz que agora seja fixo, que toda quinta-feira a gente vai ter esse encontro aqui. Vai estar bom, vai ser bom falar das pautas importantes para esse país tão bonito que é o Brasil. Feliz de estar ao seu lado, é uma honra. Obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Gente, obrigada a você que nos acompanhou. Estava tentando aqui caçar algumas mensagens de vocês, tiveram várias mensagens, também inclusive cumprimentando o senador Rogério Carvalho, o Natalino, cumprimentando, o Tiago sempre aqui acompanhando a gente. Enfim, muitas mensagens, algumas não dá para ler, mas eu agradeço demais a participação e a audiência de vocês. Voltamos então na terça-feira que vem, lembrando que agora estamos no ar às terças, quartas e quintas ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau.